versículo 4, eu quero só aqui deixar para toda a igreja, em comemoração dessa solenidade. No versículo 4 diz assim: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração a geração. Deus abençoe a igreja, receba o pastor Anselmo e a irmã Edilene, que são vasos e bênçãos de Deus, que sempre faz e faz prosperar o trabalho de Deus através do talento que Deus deu a ele. Pastor Anselmo, parabéns, Deus abençoe, e a todos os irmãos, muito obrigado. Segundo as Crônicas, capítulo 15, versículo 7, que diz: mas esforçai-vos e não desfaleceis as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém. Para o nosso pastor, que ele teve que aqui sair, Josué capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus assim o abençoe, ao nosso de Jesus. Saudamos a igreja com o Pai do Senhor, Ziel, pelo seu quarto campo. Deus o abençoe também, sucesso. E o Anselmo recebendo uma menina linda, né? Juscelino arrumou essa menina e ela está linda. Deus abençoe, muito sucesso, muitas bênçãos virão aí sobre a vida de Capela e todos os obreiros. Salmo 143, versículo 10, diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Deus abençoe o pastor Ezel no seu novo campo, onde estará trabalhando. É o pastor Anselmo. Que Deus te abençoe, pastor. Seja bem-vindo. Eu vou fazer as minhas recomendações. Cuida desse povo, que te guie o Espírito do Senhor. Eu sou cidadão capelense, viu? Cuida desse povo. Um abraço para todos os irmãos. Que Deus abençoe. E o Espírito de Deus a te guiar. Quero deixar um texto de Jeremias, capítulo 3, e o versículo de número 15. E vos dareis pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Pastor Anselmo, que a mão poderosa de Jesus continue te guiando e te dando muitas vitórias nesta cidade. Tenha certeza que o Deus que te mandou para este lugar, Ele garante por tudo. Deus te abençoe, meu pastor, pastor Eziel, que a mão de Jesus continue sobre a tua vida e a vida da tua família no próximo campo, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Jesus, cumprimento a todos com a graciosa paz do Senhor Jesus, amém. Louvamos a Deus pela vida do pastor Cláudio, estando aqui nesta oportunidade representando o pastor Valdomiro, o digníssimo presidente da nossa amada CEADEB. Louvamos a Deus pela vida de todos os ministros que aqui estão e dizer que Capela do Alto Alegre é uma bênção. Eu tive o privilégio de cooperar aqui por 1 ano e 8 meses. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor faz. A convenção anda na direção de Deus, os homens de Deus são direcionados por Deus e, por certo, Deus tem uma grande obra a ser realizada através da sua vida aqui. E o pastor Eziel, a irmã Conceição, mais um desafio, e eu sei que Deus vai usá-lo de maneira muito especial. Número 6, 24 a 26, para a vossa meditação, em nome de Jesus. Amém. Está aqui Isaías, capítulo 61, versículo 1, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Que esse Espírito que estava sobre o profeta Isaías esteja sobre a vida do pastor Anselmo, esteja sobre a vida do pastor Eziel, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. 1 Crônicas 22, 16, que diz: do ouro e da prata e do cobre e do ferro não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra,
e o Senhor seja contigo. Amém. Eclesiastes capítulo número 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém. O mesmo versículo que o nosso nobre companheiro leu, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Chegou o tempo do pastor Anselmo estar aqui nessa cidade, e como eu tenho, não sei se o termo certo seria raízes ou sangue nessa cidade. O meu pai é natural daqui, Capela do Alto Alegre, uma inúmera quantidade de parentes da família Fernandes de Araújo. Se tiver algum Fernandes de Araújo, nos procure, porque quem sabe você tem alguma herança aí para receber. Fernandes de Araújo. O pastor Milton César, que era pastor da igreja presbiteriana em Jacobina, o pai dele mora aqui, e o pai dele é primo carnal do meu pai. Mas, ao chegar aqui, Deus colocou algo no meu coração. Parece que foi na posse do pastor de Catinga do Moura. Quando eu sentei em Catinga do Moura, sim, Deus disse: abençoe esse povo aí com alguma coisa. E nós abençoamos ali com as cadeiras. Foi algo assim maravilhoso. E ao chegar aqui, Deus disse: e aí, você vai abençoar Capela do Alto Alegre com o quê? Bancos arrumados? Tem. Boa iluminação? Tem. Mas eu olhei para os ventiladores e falei: ih, rapaz, já está um pouquinho ultrapassada essa questão de ventilador, né? Já está um pouquinho ultrapassada. De maneira que o propósito que Deus colocou no nosso coração, dá uma entrada de R$5.000 para que o pastor Anselmo venha climatizar essa igreja. E esses R$5.000, eu estava olhando aqui na internet, já dá para comprar um ar-condicionado de 24.000 BTUs. Pelo tamanho dela, calculei aqui que 3 ar-condicionados de 24.000 BTUs seria o suficiente para climatizar a igreja de Capela do Alto Alegre. Portanto, pastor Anselmo, conte com esses R$5.000 para climatizar essa igreja. Que Deus abençoe. Deixar para o pastor Anselmo uns versos que o senhor possa meditar. Chegando na cidade, o senhor é obrigado a fazer, com certeza, as amizades das pessoas. E o senhor vai acolher as pessoas que vierem até o senhor, compreender e se comunicar com ele. E uma frase que eu tirei da lição desta semana, do nosso escritor, o dever do pastor é alimentar, guiar e proteger. Faça isso, que Capela está em bom caminho. Deus abençoe e seja bem-vindo. O texto de Paulo escrevendo à igreja na cidade de Filipos, aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 3, ele diz o seguinte: que os irmãos daqui desta igreja de Capela se sintam como se Paulo estivesse escrevendo para vocês, porque na verdade a Bíblia Sagrada ela foi escrita para todos nós. O apóstolo Paulo escreve da seguinte forma: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aleluia. E o verso de número 6, que combina bem com o hino cantado pelo grupo de senhoras: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Quantos dizem amém? É bom lembrar que o apóstolo Paulo foi fundador desta igreja, foi obreiro nesta igreja, mas chegou o tempo de ele sair, dele ir para outras paragens. Lucas capítulo 1 e versículo 37, que diz: porque para Deus nada é impossível.
diante das lutas que poderão acontecer, o pastor Anselmo vai lembrar desse versículo, que ele não vai vencer exatamente com a sabedoria humana, com nenhum recurso humano, mas ele vai lembrar que o céu tem recurso e é de lá que virá o socorro do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Deuteronômio capítulo 31, os dois. O outro já tomou posse lá, já é pastor de Mirangaba. O senhor está distante, viu? Tenha calma. Fazer que nem o nosso pastor Francisco. Deuteronômio 31, versículo 6 diz: esforçai-vos os dois, animai-vos, não temeis, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é que vai convosco. Amém? Quero deixar para os dois o salmo que diz: o Senhor dos exércitos está com vocês, e o Deus de Jacó é a fortaleza de vocês. Amém? Como disse o pastor Cláudio, dia 23 nós temos um encontro na linda cidade de Várzea do Poço, a melhor cidade, a cidade mais bonita da Bahia, e nós temos um culto de ação de graça dia 23, e todos os pastores estão convidados. O nosso pai vai estar lá, que é o pastor Francisco, será ele que estará dirigindo esse culto. Apenas aqui, Juízes capítulo 6 e o versículo de número 12, tanto para o pastor Eziel, que está saindo, e o pastor Anselmo, que está chegando, que diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. A maior riqueza que um obreiro tem, que um crente tem, é ter a certeza que Deus está com ele. Amém, queridos? Está em Salmo 1, o versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Receba essa palavra profética, que Deus dos céus, que tem bênção para dar ao seu povo, vai mandar em nome de Jesus. O Salmo de número 119, no seu verso 105, o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que a palavra do Senhor, tanto para vocês, o casal, como para vocês, pastor Anselmo e esposa, continue sendo a bússola, o GPS, que possa nortear, que possa iluminar e que possa cada vez mais trazer sucesso do ministério de cada um de vocês nesta grande obra. Deus abençoe. Epístola de Timóteo, capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 5. Assim nos diz a palavra de Deus. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O apóstolo Paulo, ele orientava o jovem Timóteo. O sonoplasta, se puder aumentar um pouquinho o retorno aqui, eu agradeço. E meus queridos e amados irmãos, aquela instrução, melhorou, obrigado, dada ao apóstolo Paulo, dada pelo apóstolo Paulo a Timóteo, fala-nos muito a respeito do que tem acontecido já nos dias atuais. O apóstolo Paulo diz: virão tempos, e nós entendemos que esse tempo já chegou. Esse tempo de dias difíceis. Antes a igreja sofria bastante com perseguições, mas
no nível da violência pessoal, crentes eram atingidos, telhados de templos eram quebrados, pedras lançadas, as perseguições eram outras. Mas, nos dias atuais, a maior perseguição que a igreja enfrenta é exatamente a perseguição ideológica, onde se tenta empurrar goela abaixo da população as filosofias que, sem dúvida, tiveram origem ou no homem e algumas delas no próprio inferno. Já que a Bíblia também nos diz que existem doutrinas que são de Deus, existem doutrinas que são de homens, mas existem doutrinas que são demoníacas. E nós, como Igreja de Cristo, não podemos estar alheios a tais ensinamentos que são pregados, ministrados nas escolas, nos colégios, nas faculdades. E agora, coisas que você só ouvia no ambiente universitário, já se ouve no ensino fundamental e no ensino médio. Há um embate muito alto contra a Igreja de Cristo e os princípios inerentes à palavra de Deus. De se pastorear uma igreja, outrora, eu acompanhei um pouquinho disso no início do ministério de meu pai, passando por Maracás, passando por Mirangaba. Inclusive houve ali uma situação em que o delegado da cidade precisou intervir para que aqueles comentários, fofocas e perseguição religiosa cessassem. Essa perseguição de outrora, ela basicamente não existe. Ainda existe, mas num percentual muito pequeno. Pastorear é exatamente não abdicarmos dos princípios da palavra de Deus, de não abrirmos mão da voz de Deus manifesta em sua palavra. E, como se fosse nos dias atuais, Paulo, certamente, texto de Timóteo, que ele escreve, orientando aquele jovem obreiro, quando diz no versículo de número 2, pregue a palavra. Aleluia! Pregue a tempo e fora de tempo. Pregue em ocasião ou fora de ocasião. Repreendas. É dever do pastor, que tem na sua mão tanto o cajado, como tem também a vara, que ambos devem ser usados com sabedoria. Porque tem alguns que parecem só ter a vara, né? Inclusive alguns pregadores, principalmente da classe itinerante, que por não ter esse tato, esse cuidado com a ovelha, às vezes chega em um lugar e só tem marreta. Cara, não tem uma palavra de consolo, não tem uma palavra de ânimo e gosta muito de bater. Mas a pregação da palavra de Deus, do genuíno evangelho de Jesus Cristo, por si só, ele alimenta, essa pregação cuida, essa pregação sara feridas, essa pregação alimenta a igreja de Cristo, essa pregação converte o pecador e ainda anima o crente na esperança de que Jesus vai voltar e um dia nós estaremos morando com ele no céu. Então Paulo diz a Timóteo, pregue a palavra, insista, a tempo e fora de tempo, repreendas, ensines, corrija, exorte, mas com um detalhe, com toda paciência. E quando se trata de nós, pastor Anselmo, que já vem nessa jornada em alguns campos e sabe disso, que presidimos campo, precisamos ter sim uma boa dose dessa longanimidade, dessa paciência. A longanimidade é um termo que traduz um ânimo longo, manter-se animado, manter-se paciente por um período longo de tempo. E há situações que exigem do pastor isso.
mesmo aqueles, talvez influenciado pelo que já dissemos aqui, as ideologias marxistas e tantas outras que permeiam o ambiente da educação e que buscam minar a fé das nossas crianças, jovens e adolescentes, e infelizmente alguns adultos também, não tão bem alicerçados na palavra, terminam deslizando por estas tais ideologias. A ideologia de gênero, que para nós cristãos não deve prevalecer, nós adotamos a ideologia de Gênesis. Foi Deus quem criou os céus e a terra, foi Deus quem criou homem e mulher, aleluia, foi Deus quem definiu o sexo de cada um, aleluia, e assim vai permanecer. Então o conselho de Paulo a Timóteo é válido para todos nós nos dias atuais. E aí ele aconselha e alerta dizendo: virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Porque mesmo no ambiente de igreja, pastor Anselmo, nós temos que enfrentar aqueles que estão na igreja e que não são crentes de verdade, ou aqueles que já são membros da igreja, mas que já não suportam a pura doutrina do Evangelho de Cristo Jesus, e às vezes querem viver ao seu modo. Hoje nós temos igreja para todo tipo e gosto. Há aqueles que querem atualizar a Bíblia, há aqueles que querem adequar a Bíblia às práticas pecaminosas das pessoas. E eu achei muito interessante, pastor Silas Malafaia, que embora criticado também por muitos, e eu também tenho minhas críticas com relação a alguns posicionamentos dele, mas não deixa de ser uma voz apologética em nosso país. E um dia ele disse a respeito desta frase de um pastor que até foi excomungado da Convenção Batista, quando disse que a Bíblia precisaria ser atualizada, e ele disse: sempre aconteceu da Bíblia ser o manual, ser a nossa diretriz, ser a nossa regra de fé e prática, e quem se converte a Cristo aqui tem que se adequar à palavra de Deus. Agora estão querendo mudar, estão querendo que a Bíblia se adeque aos pecados dos seres humanos. Não, de forma nenhuma. A palavra de Deus é inerrante, é infalível, porque ela não apenas contém, ela é a própria palavra de Deus. Com esta bonita festa, empossando aqui o pastor Anselmo Nascimento, para pastorear, para agregar, para aconselhar, quem sabe trazer de volta alguém que se afastou, aconselhar os dissidentes. Esse é o trabalho do pastor. E eu posso crer, como já foi ministrado sobre a sua vida, que tu farás isso. A mão do Todo-Poderoso será contigo, e terás nesta terra um ministério bem sucedido. Convido a toda a igreja a estar em pé. Glória a Deus. E nesse momento vamos para a transição de posse. Meus queridos e amados irmãos, é uma alegria muito grande nesse momento nós estarmos aqui para esta transição de posse. E em nome do nosso presidente, pastor Valdomiro, e de toda a mesa diretora da nossa convenção, agradecer por todo o trabalho feito aqui nesta terra por um ano, 4 meses e 2 dias. Então agradecer esse tempo em que o trabalho foi feito, a obra foi feita, e eu louvo a Deus, até comentando aqui com os companheiros de viagem, pelo templo bem cuidado, né? De muito bom gosto. Deus abençoe tanto ao pastor Eziel como outros pastores que por aqui passaram e colaboraram para este bonito templo. Que Deus lhe abençoe, que Deus continue prosperando a sua vida, seu ministério e sua família. A nossa irmã Conceição
que aqui também auxiliou seu esposo, esteve ao seu lado, certamente ocupando cargos, funções e sendo sua companheira nesse ministério. Nós também estendemos a nossa gratidão em nome da nossa convenção. Mas como sempre diz o pastor Francisco, encerrou aqui. Ele queria que demorasse um pouquinho mais, não é? Deixou isso claro. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, encerra aqui. E ao passar esta Bíblia às mãos da irmã Edilene, a senhora irmã Conceição está passando também os seus cargos, funções, para que a partir deste momento a nossa irmã Edilene assuma. Por favor, pegue na Bíblia, uma salva de palmas para Jesus, se abracem e que o nome do Senhor seja glorificado em tudo isso. Glória a Deus. Pastor Ziel, chegou a hora. Agora, seu coração, mesmo que ainda tenha muito amor pelos irmãos, pelas amizades que aqui está deixando, mas vai amar uma outra igreja em uma outra terra. E ao entregar esta Bíblia nas mãos do pastor Anselmo, você estará passando também a presidência da Igreja Assembleia de Deus em Capela do Alto Alegre. É da concordância de toda a igreja, os presentes aqui, esta posse? Amém. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaro empossado o pastor Anselmo Nascimento como pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus no campo de Capela do Alto Alegre. Se abraça. De joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor. De joelho é melhor. Meus queridos irmãos, estendo as mãos para cá. Vamos orar e vamos, neste momento, com esta oração, abençoar a presidência deste campo na pessoa do pastor Anselmo Nascimento. Pai eterno, com muito prazer, Senhor, e alegria, outorgado pela nossa SEADEB, na pessoa do pastor Valdomiro, na pessoa do pastor Francisco, aqui, Senhor, estendemos as nossas mãos para abençoar o teu servo. Sê com ele, dá as estratégias certas, faz o teu nome ser glorificado na vida do teu filho, ensinando por onde entrar, ensinando, Senhor, os caminhos que vão levar à prosperidade da tua igreja aqui neste campo. Deus eterno, que o Senhor lhe guie em cada passo, que o Senhor lhe dê sabedoria, aleluia, que o Senhor lhe dê discernimento para fazer tudo conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim, Senhor, nós oramos e ministramos bênção, ministramos vitórias que vêm de Deus, na autoridade do nome de Jesus. E mais uma vez declaramos empossado pastor Anselmo Nascimento como pastor presidente da Assembleia de Deus em Capela do Alto Alegre, e todos digam amém e graças a Deus. Podem levantar. Neste momento nós vamos fazer a leitura do termo de posse. Convidamos aqui o pastor Walterney para fazer esta leitura. Posse de ministro. Às 20 horas do dia 4 do mês de janeiro do ano de 2025, no templo sede da Igreja Assembleia de Deus, cidade de Capela do Alto Alegre, Bahia, inscrita sob o CNPJ 1000 contra /38, final,
Durante o culto evangélico, presidida pelo pastor Claudomiro Jardelino Pereira, representante da CEDEB, Convenção Estadual das Assembleias de Deus da Bahia, contando com a maioria dos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Capela do Alto Alegre, Bahia, nos termos do artigo 40, inciso 4 do Estatuto da CEDEB, após uma breve exposição de motivos e fundamentos bíblicos, transmitida aos presentes, foi empossado como presidente do campo de Capela do Alto Alegre, Bahia, o pastor Anselmo Pereira do Nascimento, CPF final 53, que foi recebido com a concordância das pessoas que compareceram ao ato. Na oportunidade, não foi tratado mais nenhum assunto. O pastor empossado se compromete no prazo de 90 dias a proceder ao registro do cartório competente da ata de posse, bem como a alteração dos dados cadastrais junto à Receita Federal, devendo tais atos serem informados à Secretaria da CEDEB no prazo de 48 horas, do efetivo registro e alteração junto à Receita. Muito bem. O não cumprimento de tais obrigações poderá tornar-se em efeito o presente posse e ser enviado um novo pastor para assumir o cargo de presidente. Nada mais havendo, vai o presente termo assinado pelo presidente do ato e representante da CEDEB, pelo ministro empossado e testemunhas. Capela do Alto Alegre, Estado da Bahia, 4 de janeiro de 2025. Da nossa convenção, do nosso muito digno presidente pastor Valdomiro Pereira, companheiros pastores que estão aqui neste púlpito, nesta tribuna, Igreja de Cristo, eu quero vos saudar a todos com a graça e a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero atributar a Deus a honra e a glória e o louvor para todos sempre. Eu quero servir-me do presente momento para ler um versículo em Atos, no capítulo 17, e o versículo de número 28, que diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, porque também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração ou sua descendência. Salvador Jesus Cristo e o perfeito amor de Deus e a plena comunhão do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 2025 devemos confiar e esperar, porque Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Amém. Pessoal, estamos aqui com o pastor Anselmo, que tomou posse nesta noite, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Capela do Alto Alegre. Pastor Anselmo, como é que está o teu coração? Já conhecia aqui a cidade, o que é que o senhor tem para falar para a gente que está nos assistindo? Meu querido, para mim é uma alegria muito grande poder estar assumindo mais uma responsabilidade, mais um compromisso, mais uma missão que foi nos dada da parte de Deus, através também da nossa convenção, do nosso presidente, pastor Valdomiro Pereira, né? E também de toda a nossa mesa diretora, do nosso pastor Francisco. É uma alegria grande poder estar aqui na cidade de Capela do Alto Alegre e tomando posse de mais uma igreja bonita aqui em Capela. Eu digo que estarei disposto a fazer a obra de Deus. E digo até como Paulo falou, de sorte que me deixarei gastar por amor às vossas almas. Estou pronto para servir, porque Deus me chamou para servir. Uma boa caravana de irmãos, né? Salvo me engano, mais de 40 irmãos estavam na lista para estar vindo. E também obreiros, né, que nos acompanharam, presbíteros, diáconos, auxiliares daquele lugar, que vieram nos dar um apoio aqui
né, junto a esta nossa posse, essa noite abençoada que Deus preparou para todos nós. São quantos campos que o senhor já passou? Capela do Alto Alegre é o 4º campo que nós estamos tomando posse. No ano de 2008 assumimos Taquarandi quando era distrito, que é distrito e era campo de Carnaíba, era a congregação de Carnaíba, setor. E assumimos em 2008, em 2009 nós entramos no CEEM. Quando foi meados de final de 2009 para 2010, a convenção, ela reconheceu os campos missionários como campos da convenção. E aí emancipamos ali o campo de Taquarandi. E ficamos ali 4 anos e 10 meses. Emancipamos, construímos uma sede e abrimos trabalhos onde não tinha. E Quixabeira é o 2º campo, Caldeirão o 3º e Capela o 4º campo. Então o pastor Anselmo, jovem ainda, como eu estou vendo, né? Já tem bastante experiência, né? Olha, nós temos aprendido um pouco e temos que aprender muito mais ainda, né? Nós temos que aprender muito mais ainda na obra do Senhor. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe, tá? Capela do Alto Alegre é uma cidade maravilhosa, né? E que o Deus que foi contigo, te abençoou, te ajudou na cidade de Caldeirão Grande, né? É o mesmo Deus que vai estar contigo aqui te dando graça, te dando sabedoria. São um povo diferente, né? Outro povo, mas eu estou vendo que o Senhor é um homem de experiência. E a experiência contribui, ajuda muito, né? Porque não é o 1º campo. Me parece aí que é o 4º campo, é isso? Missionário Antônio, né? Nós já nos conhecemos, né? Há um tempo atrás. A gente tem um pouco de experiência, mas cada campo nós aprendemos um pouco mais. Nem todas as experiências de um campo servem para outro. E aquele que a gente está tomando posse, a gente acaba adquirindo mais experiência. Porque a experiência, ela vai adquirindo com o trabalhar e a dedicação ao trabalho, e juntamente ao lado de vocês. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Amém, meu querido. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, estamos aqui com a missionária Edilene, esposa do pastor Anselmo, que há poucos minutos aqui em Capela do Alto Alegre tomou posse, aqui nesta noite. Irmã, o que é que a senhora tem para dizer aqui da cidade? Nunca veio aqui, a primeira vez. O que é que a senhora está achando aqui da Igreja Assembleia de Deus aqui de Capela do Alto Alegre? É a primeira vez que eu estou vindo aqui. Ainda não conheci a cidade, uma cidade bonita. Amei a recepção, estou muito feliz e regozijada no Senhor por essa grande bênção que o Senhor está nos entregando. É outro povo diferente, né? Mas Deus é o dono dele. Verdade, amém. Eu sei que a senhora tem bastante experiência, né? Vindo aqui, ficar um pouco mais longe. Quanto tempo ficou lá na cidade que a senhora estava? 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses. Trazendo muita saudade do pessoal, que conquista muita saudade, né? Mas eu tenho certeza que aqui a senhora vai fazer muita amizade aqui em Capela do Alto Alegre. Amém, eu creio. Deus abençoe a sua vida e muito obrigado, tá? Amém, Deus abençoe também, viu? Estamos muito felizes. Pastor Ziel tá indo embora. Olha aí. Deixando muita saudade. Já hoje é pastor da Assembleia de Deus lá em Mirangaba. Tomou posse dia 2. Estava sendo pastor das 2 igrejas. Mirangaba, até hoje, né? Até poucos instantes. Hoje o senhor pastor presidente de Mirangaba. Eu quero perguntar para o senhor, qual é a mensagem que o senhor deixa para todos nós que estamos ficando aqui, para aqueles que estão nos assistindo. Muitas pessoas vão nos assistir. Qual é a mensagem que o senhor deixa? O período do tempo que o senhor passou aqui em Capela do Alto Alegre, 1 ano e 4 meses e 2 dias, foi isso? Né? Qual é a mensagem que o senhor deixa? Amém. A paz do Senhor para todos. A mensagem que eu deixo para todos os irmãos aqui de Capela do Alto Alegre, assim como vocês me trataram aqui com carinho, com muito respeito, continue abençoando também o pastor Anselmo neste lugar. A igreja é a noiva do Cordeiro
E ele não dá à igreja pastores, né? Ele dá pastores à igreja e tudo tem um tempo determinado. E Deus nos aprovou aqui durante este período. Nós louvamos a Deus por tudo. Nós não temos do que se queixar, nem da igreja, nem da cidade. E esta igreja nos tratou muito bem, nos recebeu muito bem. Então eu só tenho que agradecer a Deus e ao Ministério de Capela do Alto Alegre e toda a igreja, né? Essa igreja teve um cuidado especial com a nossa família aqui neste lugar. E eu quero deixar o meu abraço para todos vocês. Tá bom, só tenho o que agradecer. Que Deus abençoe a sua vida, tá? E muitas felicidades. Que Deus continue te abençoando, te dando vitória. O Senhor juntamente com a sua família. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe. Pessoal, aqui está o pastor Juscelino, que foi pastor aqui dessa igreja. Hoje tomou posse, terminou de tomar posse há poucos minutos atrás aí o pastor Anselmo. E o pastor Juscelino sempre presente aqui. E meus parabéns, o senhor foi receber um título, né, de cidadão capelense. O que é que o senhor tem para falar? Está aqui. É o nosso amado irmão que trabalha, né, no município, guarda municipal, tá? Que está aqui. E uma maravilha, né? O que é que o senhor tem para falar? Eu só tenho que agradecer, irmão Antônio, pelo apoio que os capelenses me deram. Me concederam um título de cidadão capelense, eu agradeço muito. E dedico isso à igreja do Senhor aqui, porque o que nós podemos fazer aqui não foi muita coisa, mas o que nós fizemos foi com a ajuda e o apoio da igreja aqui em Capela. E nós temos prazer, alegria de estar participando aqui e ter esse título de cidadão capelense. Para nós é um prazer muito grande. Eu fico muito feliz. E estando perto dos meus amigos, dos irmãos, como o irmão Antônio, como o irmão Zé Carlos, e a igreja do Senhor aqui, a gente sente bem, sente feliz. E nós ficamos felizes com isso. Um privilégio, né, irmão José Carlos, né? O senhor, como é um funcionário aqui da prefeitura, né, trabalha na guarda municipal, o pastor Juscelino, né, foi honrado pelos 9 anos que o senhor trabalhou aqui, né, e recebeu um título de cidadão capelense. Merecia, né? É com muita alegria que a gente ressalta, reforçando, né, essa oportunidade que ele teve aqui e deu procedimento à cidade aqui em muitas coisas e foi de boa qualidade, né? Quando veio esse título de cidadão capelense foi porque foi bem merecido. Eu servi também aqui na igreja como presbítero por algum tempo e a gente acompanhou o trabalho do pastor Juscelino, que foi um trabalho, graças a Deus, guiado pelo eterno Deus que deu força. A gente sente muito a sua falta, mas Deus sabe de todas as coisas. A gente hoje tem o prazer de ter ali na cidade, é cidade, né? Cidade de Itatiaia, e a gente estamos aqui para somar juntamente com o pastor Juscelino e toda a sociedade. Hoje nós agradecemos a Deus por ter conhecido esse grande homem. O pastor Juscelino tem a oportunidade de fazer um trabalho aqui. Quase pessoas em uma fez o que ele fez aqui em Capela. Só essa reforma aqui dessa igreja aqui, que era impossível aos olhos do homem, né? Mas para Deus foi impossível, usando o pastor Juscelino nessa grande obra. Muito obrigado. Isso aí. Ok, o pastor Juscelino deixou uma marca, né? Fez essa grande reforma, tá os bancos aqui, você vendo aí, ó, esses bancos aí, foi na gestão do pastor Juscelino. Pastor Juscelino, Deus abençoe, tá? E muito obrigado, tá? E muitas felicidades, e o senhor merece, né? Porque o senhor foi aquela pessoa que ficou 9 anos, né? 9 anos e alguns meses, né? Que Deus continue te abençoando e te dando vitória. Muito obrigado. Amém, irmão Antônio, Deus abençoe. Queremos desejar que o pastor Anselmo faça aqui um bom trabalho e acreditamos que Deus está no controle e vai usar o pastor Anselmo aqui para fazer esse trabalho maravilhoso, continuar com o trabalho do Senhor aqui e fazendo aquilo que a gente não pôde fazer, mas Deus usa outro para fazer. Esse é o nosso desejo. Queremos ver a obra de Deus prosperar, o povo sendo salvo e esperando Jesus para ir morar no céu. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado.